Pelo contrário, quando toma um grande choque, né, não esses choques da tomadinha da tua casa, mas um choque industrial de 100 mil volts, quando o cara toma um choque, a corrente elétrica que vai percorrer a região onde ele encostou é tão grande que o aquecimento daquela região vai ser tão grande que o ar ali em volta vai se expandir com o aquecimento e a pessoa vai ser arremessada longe pelo ar aquecido. Quando a pessoa fica grudada, é um processo chamado... a corrente elétrica tem vários efeitos. A corrente elétrica tem o efeito Joule, que é o aquecimento que ela gera. Ela tem o efeito luminoso. A corrente elétrica pode gerar luz, olha ali no gás, certo? A corrente elétrica ela pode ter efeito químico. A prova disso é a pintura eletrostática, certo? Que a gente pinta um material fazendo uma corrente elétrica levar a tinta para dentro dele, certo? Nós temos ainda o efeito magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Todo o campo magnético é gerado por corrente elétrica. Muito obrigado, moça, pela atenção muito educada. Então quer dizer que se a Terra tem campo magnético, o interior da Terra tem correntes elétricas percorrendo lá o interior da Terra. E um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito fisiológico. Quando a corrente elétrica atinge uma célula muscular, ela faz com que a célula muscular se contraia ao máximo. Fenômeno esse chamado de tetanização do músculo. Então é tetanização, é o nome. Então assim, ó, se eu quero testar essa porcaria que está eletrizada, eu jamais o farei assim, ó. Porque quando eu encostar assim, se tiver eletrizado, a tetanização vai ser tão absurda no meu braço que eu vou ficar todo contraído. O meu bíceps é mais forte que o tríceps, o braço encolhe, a mão fecha e tu fica agarrado pelo músculo contraído. Não é a energia que te prendeu. Por isso, se tu está em dúvida se uma superfície é eletrizada, tu testa com essa parte da mão. Ao tomar o choque, teu bíceps te salva. Então, opa, não dá, não encosta ali. Tá beleza? É o óbvio do óbvio. Qualquer eletricistazinho que ele gera sabe disso. Testar assim, nunca assim. Beleza? Então uma questão interessante que eu resolvi dividir, porque pode, né, salvar às vezes a vida do cara numa testadinha idiota lá. Professor, fala. Por que o passarinho não toma choque quando está em cima da árvore? Porque as patas estão próximas. Se eu pegar um fio grande, uns 700 mil volts, por exemplo, daqui para cá a diferença de voltagem é 0,00 alguma coisa. A diferença de voltagem é só grande de uma ponta a outra. Ou seja, como o passarinho encosta em duas regiões próximas, a diferença de voltagem não é grande, não tem o porquê a corrente elétrica ou cozinhar. Agora, se nós pegarmos um passarinhozinho, conectarmos uma patinha dele aqui, a outra patinha lá, como a diferença seria grande, aí ele poderia sofrer as consequências, beleza? Então, uma das maneiras de explicar é porque as patas dos passarinhos são próximas uma da outra, tá beleza? É uma questão interessante essa. Pessoal, voltando agora aqui à física aí, o combinado era tu tentar fazer essa, eu corrigir pra gente continuar na dilatação térmica, lembra? Misturei 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius com 90 gramas de água a 90 graus Celsius. Quero saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Eu primeiro pego o gelo, pego a água e calculo que macete até quanto? Até zero, sempre. Assim eu vou descobrir quem chega a zero primeiro. Professor, eu já sei. Não estou querendo isso, eu estou querendo que tu entenda a técnica de solução. Massa. A massa do gelo é 10, o Czinho do gelo que forneci, 0,5. Estou chutando que a temperatura final é 0. Menos 20. Esse menos com menos ali é um perigo. Menos com menos? 0,5 vezes 20 é 10, 10 vezes 10. Interpretação física para o que eu acabei de calcular. O gelo precisa receber 100 calorias para chegar... Beleza? 9 vezes 9. 1 zero de cada 9. Tudo bem? Menos. Interpretação física. A água tem que perder 8.100 calorias para chegar a zero. Mas cada caloria que a água perde, o gelo ganha. A água perdeu 2 calorias, o gelo ganha 2 calorias. A água perdeu 100 calorias. Esse
chegado a zero, eu tenho certeza, e ela não vai chegar a zero por enquanto. Então, não sei se ela vai chegar a zero, acho que não. Mas eu estou seguro que o gelo vai chegar a zero. Quer dizer que eu já calculei e já confirmei por matemática que vai ter uma hora que vai ter água morna com gelo a zero. O que começa a acontecer com o gelo? Virar, começa a derreter, já que vai derreter. Que mole, que moleza, calor latente. Massa de gelo a derreter. Calor latente de fusão do gelo. 80 que foi fornecido, né? 80 calores de interpretação física. Tem que receber para derreter, né? Para virar água. Quer dizer que ele tem que receber 100 mais 800 ao todo para chegar em água a zero. A água pode fornecer toda essa energia? Ou, na hora que eu percebo que o gelo vai derreter, sim, eu passo visto aqui, eu descubro que a água não vai chegar a zero, já não tenho mais dúvida. Já que ela não vai chegar a zero, eu tiro zero e jogo fora a fórmula. É isso? Não. Tu copia a mesma maldita fórmula e só errasse no zero. Então tu tira o zero e bota TF. Pronto, não mexo mais na equação do calor perdido pela água. Mas o gelo chegou a zero, virou água e vai esquentar para atingir a mesma temperatura da água. Tá faltando só o... Que macete neste gelo que virou água. Massa de gelo que virou água. Porque é água. A galera aí erra direto botando no 0,5 porque está pensando no gelo ainda. Temperatura final. TF porque eu sei que vai entrar em equilíbrio térmico. Menos zero, a galera bota direto menos 20. Eu já fui para zero. Por que eu vou voltar para menos 20 se eu já estou em zero? Depois que tu organizou, acabou o trabalho. Braçal agora é só perfumaria. Calor recebido, mais calor perdido. Tu ganha essa fórmula do calor perdido mais calor recebido? Não, porque ela é um princípio, ela é uma ideia importante. Quem é que está recebendo calor? Gelo recebeu 100 para chegar a zero. 800 para derreter. 10 TF para esquentar na forma de água já. E a água está perdendo quanto? 90 que multiplica. Pronto. Isso tem que dar zero pela conservação da energia. 900 mais 10 TF mais 900 TF. 90, falei, tu vê, né? Acontece direto. 9 vezes 9, 81. 2 zeros, 90 com 10. Claro que eu fiz de propósito para ficar gostosinho para ti. Tira 1000, dá menos 7100. Devolve 100, menos 7200. Menos passa mais. Divide por 100 ambos os lados. 72 graus Celsius. Então essa questão resolvida desse jeito honesto, ela é um pouco desafiadora, né? A galera do vestibular mais competitivo, a galera que quer mais da vida, deve treinar um pouquinho essa questão. O que eu recomendo? Chuta qualquer quantidade de gelo e água, tenta. Traz para o apoio para a gente detonar. Certo? Então tu pode fazer o contrário, botar 90 gramas de gelo a menos 90, 10 gramas de água a 10. Fazer a mesma conta para tu sentir. Será que vai dar menos 72? Se eu trocar o gelo e a água ali? Por incrível que pareça não, porque o Czinho do gelo é diferente do da água. Então tem que fazer a conta de novo. Certo? Tem que exercitar isso aí. O cara que pega a manha nisso aí, ele fica num nível em calorimetria bem acima da média. Com certeza isso vai refletir no salário dele. Como o IBGE já confirmou para nós. Basta se formar para ganhar quanto a mais mesmo? 200% a mais. Não, pai, eu não quero fazer curso superior. Vai ficar super orgulhoso com essa história. Papai, eu quero ganhar metade do que eu ganharia, ou menos da metade. Então é isso aí, é só não fazer curso superior. Muito bom. Galerinha, agora sim, vamos voltar a lá me dá exemplo de dilatação térmica, de ditalação. Pô, essa é melhor ainda. Dilatação térmica, dá exemplo por favor. O ferro da ponte, que tem a fotinho na apostila. Os trilhos do trem. Garrafa de água no congelador é um exemplo de dilatação anômala da água. Porque quando ela esfria, ela era... Ótimo é o exemplo. Quando ela esfria, era para contrair, não era?
A água safadinha naquela temperatura, aquela faixa de temperatura de 0 a 4, ela expande. E por isso estamos aqui, né? Por isso que os oceanos não congelaram por inteiro, né? Certo? Importante essa conexão. O rejunte flexível. Concorda comigo? A Torre Eiffel que cresce quase 30 centímetros do inverno para o verão, né? Vários exemplos, vários exemplos. Tem alguns exemplos bizarros. Te falei do rolamento do trem? Cheguei a comentar do rolamento do trem? O rolamento de um trem, cara, ele não é preso por porcas. Quando vai trocar o rolamento do trem, o cara chega lá com um maçaricozinho, com uma marretinha, ele esquenta o rolamento por fora com o maçarico, bate, o rolamento sai. Aí tem o rolamento novo. O rolamento novo não cabe no mancal da roda do trem. Não cabe. Tu tem que levar uma chapinha de misto quente. Ele pega a luvinha, bota o rolamento na chapinha de misto quente e deixa esquentar até uma temperatura. Quando está bem quentinho, ele pega com a luva e já que ele esquentou o rolamento dilatou, ele entra bem justo no mancal do trem. É só esperar esfriar que está preso. Porque ele vai contrair, sacou? Ele vai contrair, vai espremer e sem botar torque ele vai ficar super, super preso. Um monte de coisa na engenharia é presa por dilatação térmica. Falei do Learjet. Pneu de carro. O John Lear, pneu de carro, o problema do pneu do carro é que ele tem gás dentro. E o gás dilata bem diferente dos sólidos e dos líquidos. Não, é para prender na calota. O pneu do carro para prender na calota, não está falando, sei lá, daquele aro do caminhão, aquele aro metálico do caminhão, porque tu vê, eu vou na borracharia, os caras trocam os pneus do carro e botam e eu não vejo ele esquentar nem esfriar nada. Mas ele, se tu for fazer manual, tu tem que esperar ele esquentar Tu está falando do rolamento ou do pneu mesmo? do rolamento. Tá, o rolamento, concordo. O rolamento do carro pode acontecer de tu ter o mesmo cuidado. Se bem que a maioria dos rolamentos de roda de carro ele é aberto, né? Então tu encaixa a base do rolamento, depois na hora de encaixar a roda tu fecha o rolamento já é aberto. Mas pode acontecer, dependendo do modelo de carro, e se for rolamento traseiro, eu diria principalmente, pode acontecer sim um evento parecido com o evento que eu falei do trem, é verdade. Agora olha só, o John Lear, o inventor do Learjet, que são os jatinhos dos superstars aí que tu gosta, dos caras da música, dos ninjas, dos caras que tem milhões. Como é que é fabricado esse Learjet? Ele é feito em duas estruturas só que são parafusadas por um único parafuso. É isso que sustenta o avião todo. Duas estruturas que são soldadas em alumínio, um parafuso, tu encaixa as duas estruturas, vem um parafuso e pim, bota ali. Só que esse parafuso custa $500 e ele vem resfriado a menos 194 graus Celsius. Quando o engenheiro vai instalar, ele está engravatado lá, é um puta do engenheiro, ele vai instalar esse parafuso. Tem outros 2 engenheiros engravatados olhando ele com o cronômetro na mão. Ele tem 12 segundos para instalar o parafuso. 12 segundos. Se ele levar 13 segundos, vai ter que refazer as duas partes do avião, que já custaram algumas centenas de milhares de dólares, e vai ter que trazer um novo parafuso da fábrica, que custa $500 e vem resfriado, e vem um a cada 2, 3 dias, então vai dar merda na fábrica. 12 segundos, ele tem uma parafusadeira, fica tranquilo. Então ele está com a parafusadeira, ele está com a caixinha de isopor fechado, os engenheiros fiscais, que são pagos só para fiscalizar, eles estão lá olhando, 2. Eles estão lá olhando e fala, já! Ele abre a caixinha, bota o parafuso, e levanta os braços para afirmar que ele já colocou o parafuso. Eles falam, anota 5 segundos, anota aí na prancheta, 5 segundos, tá ok, próximo. Tu vê que loucura, né, cara? A engenharia tem um nível tal de precisão que às vezes tu precisa calcular a temperatura do parafuso que tu vai instalar. E se tu errar por 6 segundos, tu fode o sistema. Bizarro. E não precisa apertar forte, tá? Nunca mais vai sair esse parafuso. O avião pode partir, o parafuso vai estar bem colocado no lugar. Por que ele nunca mais vai sair? Porque na hora que ele dilatar, aliás, na hora que ele contrair, ele vai espremer a rosca quando ele foi rosqueteado. E meu querido, se tu tentar tirar sem esquentar, sem esfriar ele, digamos assim, ele ia romper o metal e não ia conseguir ser retirado. Muito louco, né? O nosso amigo lá que fez o primeiro avião, ele tinha essa... O nosso ou o deles? Porque eles falam que foi os irmãos Wright, né? Os irmãos. Eu discordo, eu acho que é o Santos Dumont. Sabe que os irmãos Wright usaram uma catapulta, né? O avião deles. É uma catapulta. Olha o meu avião aqui, ó. Uhul! Avião! Eu inventei o primeiro avião de cálcio do eu mundo. pensei no Santos Dumont. Sim, o nosso querido Dumont. Tem que puxar pro nosso lado também, o cara era foda. Então, ele tinha essa precisão toda quando ele fez o avião dele ou ele
o Santos Dumont, a mecânica dos fluidos não estava bem desenvolvida. Nós não entendíamos o que sustentava o avião no ar direito. Ele tinha noções de mecânica dos fluidos. Mas tinha motor. Já havia motor na época. O motor do carro do teu pai está na garagem a 20 graus de manhã cedo. Ele bate a chave, o cabeçote do motor vai a 600 graus de uma hora para outra. Ou seja, quando existe motor a combustão interna, já tem que ter a tecnologia de dilatação térmica. Porque motor de combustão interna sem conhecimento de dilatação, ele funde no primeiro segundo. Se o engenheiro que fez o motor não fez o pistão de tal forma a dilatar igual o corpo do motor, né, o bloco do motor, na hora que começa a esquentar com o vai e vem do cilindro, ele dilata, começa a se arrastar na parede do cilindro, né, o pistão começa a arrastar na parede do cilindro e funde o motor. Então muitos motores, né, de combustão interna no início lá foram fundindo sem a galera entender o que estava acontecendo, a dilatação térmica. Então ele deveria ter noções de dilatação térmica, mas não da mecânica dos fluidos, que era o mais importante, né, era a peça-chave. Deixa eu ver, não estou na apostila agora, aqui ali. Vocês já sabem, né, aquela história do avião que eu contei para vocês já? Fiz o avião voar aqui na sala de aula para vocês? Não? Então vamos lá. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu vou te explicar por que o avião voa. Tem moléculas batendo aqui. Tem moléculas batendo aqui, concorda comigo? E tem moléculas batendo aqui também. É o ar atmosférico, são as moléculas de gás. Por que está equilibrada a folha? Porque tem moléculas se chocando de um lado e do outro. Porque se essas moléculas baterem mais forte desse lado, se as moléculas baterem mais forte desse lado, concorda comigo? A maioria das pessoas pensa que se a gente assopra o objeto, ele sempre vai tender a ir para trás do ar, né, para o lado oposto. Concorda comigo? É falso. Quando eu tenho gás se chocando contra um pedaço e gás se chocando contra outro pedaço, se eu atrapalho as moléculas de um lado, as moléculas do outro vão se fortalecer, digamos assim, né? E sobe. Tu acredita? Tu viu? Tava baixo, cara. Eu tô assoprando, em vez de abaixar mais ainda, levanta. Agora olha só. É por isso que a asa do avião é assim, ó. Não entendi, professor. Tudo bem? O ar, cara, que vem aqui e bate na asa, ele vai se dividir em duas partes. Uma que vai pela parte superior e outra que vai pela parte... Essas partes de ar se encostam de novo lá atrás. A gente pega um arzinho, uma fumacinha azulzinha colorida no laboratório e joga essa fumacinha aqui. E filma em câmera lenta. Uma super câmera. A gente percebe que a fumacinha azulzinha se divide e chega junto lá atrás. Como se elas se amassem e quisessem se encontrar juntos no final da asa. Eu pergunto, como pode o ar que vai por baixo chegar junto ao ar que vai por cima lá atrás? As distâncias não são iguais. Quem vai por cima tem que andar mais, tu concorda comigo? Aqui é quase reto, ó, e aqui tem essa parte curva. Tu concorda que esse tamanho de cima é maior que o tamanho de baixo? Como é que tu explica que o ar chega junto lá atrás, então? Porque o ar que vai por cima tem que aumentar a sua velocidade. Já que a velocidade com que o ar passa em cima é maior que a velocidade com que o ar passa embaixo, é como se tivesse alguém assoprando a parte superior da asa do avião, né? Como as moléculas de ar vão bater mais forte embaixo do que em cima, o avião se sustenta. Exatamente pelo mesmo princípio que eu fiz a folha levantar com assopro. Olha que loucura! Vento forte assim na janela de energia. Para onde que essa janela estoura? Para dentro da sala ou para fora? Para fora. As moléculas de lá estão atrapalhadas para baixo, empurrar o vidro para cá. As moléculas daqui não, explode para fora. Só se o vento bater de frente, meu querido. Se o vento bater de frente, ele empurra a tua janela para frente. Né? Aí cai para dentro do teu prédio. Mas raramente o vento bate exatamente de frente da janela. A maioria dos ventos fortes vem laterais. E aí então a janela explode para fora da casa. Interessante, né? Mas é contra-intuitivo, concorda comigo?
E o vestibular adora mexer com coisa contra-intuitiva. Por isso que eu queria dividir esse momento contigo. Certo? Tu vê, ó, acabamos falando de dilatação térmica, o nosso assunto nos trouxe para a fluidodinâmica, que geralmente nem é falada, cara. A equação de Bernoulli, que explicaria isso aí, às vezes não é nem falado no ensino médio, mas o avião é cobrado. Então não se esqueçam. Aumentando a velocidade do ar, diminui a pressão estática. Então a pressão estática lá embaixo é maior, o que empurra o avião para cima, certo? Ou seja, se a asa tiver o mesmo formato embaixo e em cima, esquece. Quando o avião está chegando, decolando ou pousando, a velocidade dele tem que ser menor, né? Ele não pode chegar a 900 por hora no chão, a galera vai morrer, certo? Ele chega lá por uns 200 e pouco por hora, quase 300 quando ele está chegando, bem rapidinho. Aí ele abre a asa desse jeito aqui, né? Concorda comigo? Ele abre aqueles flapzinhos e deixa a asa bem grandona. Olha como o tamanho de cima é bem maior que o tamanho de baixo, que o ar vai passar em linha reta. Certo? Beleza? A velocidade em cima é maior, dá uma ótima sustentação para o avião. E isso o Santos Dumont não manjava muito ainda. Certo? Senão eles já tinham conseguido fazer bons aviões naquela época, né? Certo? Ô galera, não é desmerecendo os irmãos Wright não, tá? O avião deles voava mesmo, mas se usou catapulta, né? Avacalhou, não vale. Então o cara que fez o avião voar a partir do solo sozinho, brasileiro foi. E digo mais, ele não inventou o relógio, mas ele, de pulso, né? Mas ele popularizou, né? Certo? Como ele tinha que estar pilotando e medir o tempo, certo? Então, relógio de pulso. Ele sabia que existia, comprou, ele era endinheirado, botava o relógio de pulso na parte interna aqui do pulso, né? E depois que a galera toda viu o Santos Dumont voando com o seu relógio de pulso, o mundo começou a usar relógio de pulso, certo? Então, ele também colaborou para mais isso. Esse brasileiro não era fraco, gente. Ó, delta L é dilatação o quê? Linear. Dilatação S0, V0, tudo depende da temperatura, alfa, beta. Qual é a relação entre alfa, beta e gama? São iguais? Aproximadamente o dobro, aproximadamente o triplo. Tem alguém controlando a geladeira na tua casa agora? Como é que ela mantém a temperatura? A tomada controla a temperatura dela? A tomada é inteligente essa tua, a minha não, a minha está sempre ligada. Minha tomada lá de casa. Na verdade é o seguinte, ó, estou pegando no pé de vocês. Ó, o que existe na geladeira que controla a temperatura é uma coisa idiota dessa, feita de um metal de um lado e outro metal do outro. Metais, pode se chamar de termostato. Metais esses com diferentes coeficientes de dilatação. Imagina que o metal X tem um coeficiente de dilatação maior que o metal Y. Quer dizer que se eu esquento, quem aumenta mais? Se eu esfrio, quem encolhe mais? O X, porque o coeficiente de dilatação alto significa que ele dilata bastante e encolhe bastante também. Essa placa chamada de lâmina bimetálica, nome justo? Ou estava numa temperatura T0, nesse formato. A minha pergunta é, que formato vai ocorrer se a temperatura T for maior que T0? Que formato vai ocorrer se a temperatura T é menor que T0? Observe que esses metais estão soldados firmemente. Se duas lâminas metálicas fininhas, soldadas firmemente uma na outra, tinham o mesmo tamanho numa certa temperatura, mas os metais dilatam diferente, quando eu aumentar a temperatura, quem é que cresce? Mais X. Então o X, para poder ficar maior que o Y, vai ter que se torcer para cima do Y. E aí a lâmina assumiria esse formato. Ela torce para o lado, ela entorta. Se a temperatura diminui, quem é que fica menor? O X, porque o X dilata mais e encolhe mais. E aí, para ele poder ficar menor e continuar soldado no Y, ela torce para a esquerda. É isso que faz a tua geladeira ligar e desligar o tempo inteiro. Como? Como? Quando ela começa a dilatar, os contratos ela para de... É metal, não é? Vou engatar na tomada. Vou trazer o outro fio. Vou engatar no motor, no compressor. Certo? Vou trazer outro fio e vou deixar aqui, ó, do ladinho. Tava aqui, né? O fio tava aqui, ó, não tava encostando, o motor tava desligado. Começou a esquentar. A lâmina metálica começou a entortar.
quando chegou numa temperatura que tu selecionou pelo termostato, né? Encosta no fio, fecha o... e o motor liga. O motor liga, porra. Tá desligado aqui, ó, tá desligado, ele tava esquentando a geladeira. Aí depois que ligou, fechou o circuito, o motor começa a funcionar, o gás refrigerante flui por trás da geladeira, começa a gelar. E quando começa a gelar, desentorta, desliga o motor. Tu até escuta o barulhinho, né? Às vezes tu escuta o plic, é o contato metálico acontecendo. É bem pequenininha, né? É rápido, é pequenininho. Outra, pisca-alerta do carro do teu pai. Fica ligado como é que tá ligando e desligando aquele pisca-alerta? Ele fica dando seta assim? Não, né? Ele liga a seta e a seta fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Ali é o aparelhinho de dinâmico também, pô. É isso, cara, é esse aparelhinho aqui. É isso que tem lá, tem uma lâmina bimetálica. Ligou, vai passar corrente elétrica, e corrente elétrica gera efeito Joule, que é o aquecimento. Esquentou, torce para o outro lado. Parou de passar corrente elétrica, esfriou, porque é bem fininho. Plec, 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 e vai dizendo que não vai dar um barulhinho lá dentro do carro. É essa lâmina torcendo para um lado e para o outro e batendo no fiozinho. Plec, 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 plec. Que loucura, né? Ah, professor, meu pai tem um Volvo. Olha, desculpa, aí não é assim, né, cara? Aí tem um computador que fala contigo e faz as coisas piscarem. Beleza? Isso, não é piada. Eu tô te falando de carro de gente normal. Vai pegar um Rolls Royce. Não vai ter a lâmina metálica fazendo barulhinho lá. Vai tocar Beethoven enquanto pisca. Me perdoa, hoje eu estou especialmente idiota. Alguém faça um comentário. Comentáriozinho? Como é que é? É mais barato? Isso. Era, né? Então assim, ó, imagina, tem uma geladeirinha popular com uma linha de produção já 15 anos funcionando. A questão da geladeira, sim. Sim. Ah, por que a gente usa isso? É por economia. É por economia. Ou seja, eu desenvolver um computadorzinho que vai fazer esse controle gera um certo gasto. Outra, eu vou poder anunciar, né? O carro é controlado por computadores, por processadores. Isso tudo vai ter um certo custo e... Porra, meu carro é mais moderno, tem luz também, né? Não quer dizer que ele seja mais seguro. Dizem que um dos carros mais pouco confiáveis que existem desse estoque é o Range Rover. Ele é pouco confiável, é tão eletrônico aquela porcaria, tem tanta opção, tanto que se um dos computadores dele der pau, o carro para. Então tu imagina, tu pagou R$500 mil no carro, às vezes tem que chamar o cara do seguro porque o carro parou. É de botar fogo no negócio, entendeu? Professor, mas para parar o computador daquele lá também, o cara tem que dar uma porrada. Não, é que olha só, não é isso, gente. Meu carro, minha D20 velha, ela tem duas coisas para estragar, entendeu? Estragou, ali eu vou lá, pô, veja que deu merda, leva para retífica. Ou estragou o fiozinho, eu vou lá, emendo e continuo. O carro do cara tem 1000 coisas para estragar. Se uma delas der pau, e não precisa ser por mau uso, pode ser por azar. O cara, entendeu? É isso que eu quero te dizer. É óbvio que eu trocaria, né, 1000 D20s daquela por uma roda de uma Range Rover. Cuidado, hein? Land Rover é confiável. A Range Rover, que é mais top, ela é considerada pelos especialistas, não pelo boss adotável, menos confiável. E eu concordo contigo. É raro de acontecer, mas desses carros ninja dá um pouco mais pau pros outros, entendeu? Por isso a galera pega no pé do cara que gastou aquela paulada na Range Rover V8 HSI, aquela que tá perto do botão. A Evoque é a baratinha, tá? A Evoque é a baratinha, não custa só 120 pau. Outra importante, dilatação. Aliás, o amigo, tô devendo uma. Qual é a tua, amigo? Qual é a tua? Pode pedir. A 10. A? 10 da página 111. 10 a página. 111. O amigo chegou assim, o senhor tô com dúvida nessa e nessa. Eu fico todo bobo, né? Página 111. 101. 11. 11, foi o que eu disse. 10. Olha que bonita uma questãozinha aí para alegrar nossas manhãs, nossa manhã. Uma barra de aço e uma barra de vidro tem o mesmo comprimento a uma temperatura zero. Uma barra de aço e uma barra de vidro tem a mesma temperatura a zero. T0 igual a zero. Ó, igualzinho. Seus comprimentos diferem de 0,1 centímetro a 100 graus. Esquentei para 100 graus. Olha, na minha cabeça o
aço vai dilatar um pouco mais que o vidro, então eu vou colocar ali 0,1 a mais para o aço. Isso em que temperatura? 100 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação linear do aço, alfa do aço. 12 vezes 10 na menos 6, número grande ou pequeno? Muito pequeno. O do vidro, ó, estava certo, ó, o vidro dilata menos. 8 vezes 10 na menos 6. Pois não. Por que graus Celsius na menos 1? Nós chegamos a discutir qual era a unidade dos coeficientes? Não cheguei a discutir? Então olha só. Comprimento no sistema internacional a gente mede como? Metro. Comprimento a gente mede como? Metro. Tu quer descobrir por que o alfa dá graus Celsius na menos 1, né? E variação de temperatura a gente mede como? Graus Celsius. Tá multiplicando, passa? Dividindo. Cuidado com essa mentira, hein, cara. Isso aí rebenta o cérebro do aluno. Alfa é igual, cortou metro por metro, a unidade do coeficiente de dilatação é 1 sobre grau Celsius. O cara, para dar uma provocada, ele chama de grau Celsius na menos 1, só para o cara ficar mais inseguro, tu vê. Ele poderia ter colocado por grau Celsius. Ele coloca grau Celsius na menos 1. Boa pergunta. Qual é o comprimento das duas barras a temperatura de zero? Bom, olha só. Ele não está me dizendo que no começo os tamanhos são iguais? L0 aço é igual a L0 vidro. Obrigado. Vidro. Porém, o tamanho final é diferente, né? Já que o tamanho final do aço é 0,1 centímetros maior que o de vidro, o que eu posso escrever do ΔL do aço em relação ao ΔL do vidro? Quem que é maior? Quanto maior? 0,1. Tu concorda então que ΔL aço é igual ao ΔL do vidro mais... Se eu somar 0,1 na dilatação do vidro, igual a dilatação do aço. Concorda comigo? Beleza? Como é que se calcula uma dilatação mesmo? L0 vezes alfa vezes ΔT. Como é que se calcula uma dilatação para o vidro? L0 vezes alfa vezes ΔT. Aí eu posso cortar os L0 que são iguais, não posso? Não! Não é o assassinato da matemática. Por causa do mais 0,1. Tu vê como te ensinar a cortar, apodrece teu raciocínio matemático. O que tu deverias pensar é que eu deveria subtrair L0 em ambos os lados, né? Ou dividir por L0 em ambos os lados. Só que o 0,1 não vai deixar tu fazer essa conta. Agora é só substituir. 12 vezes 10 na menos 6. De 0 para 100 variou quanto? 100 L0 alfa do vidro. Variação de temperatura mais 0,1. Aqui vai ficar 12 vezes 10 na menos 4, tudo bem? E aqui vai ficar 8 vezes 10 na menos 4. Mais passa é mentira, mas tudo bem. Menos 4 L0 menos 8. Obrigado pela participação, amigo. L0 é igual 0,1. 12 vezes 10 na menos 4 L0. Menos 8 vezes 10 na menos 4 L0 vai dar quanto? 4 vezes 10 na menos 4 L0. Galera lá do fundão me perdoa. Ficou ruim de enxergar. Vou passar aqui para cima, ó. 12 menos 8. 4 vezes 10 na menos 4 L0 é igual a... Eu estou usando em centímetro, hein? Perigoso isso. L0 é igual 0,1 dividido por 4 vezes 10. L0 é igual 10 na menos 4, passar para cima? 10 na 4, que é 10.000. 10.000 vezes 0,1 é 1.000. E 1.000 dividido por 4 é 500, 250. 250 centímetros, 2,5 metros. Era normal tu ter te confundido, cara? Tu viu como ela era pesadinha? Não era uma boba. Por isso que é importante começar fazendo as bobinhas primeiro, para depois fazer as melhorzinhas. Adorei, hein, garoto? Orgulhoso de ti. Tentou duas, aliás, tentou várias e ficou com dúvida em duas. Devem imitar o amigo, trazer para o apoio. Na próxima aula, de repente, vai te fazer uma ainda antes de mudar de matéria. Vamos estudar gases na próxima, hein? A tua leitura, então, além de fazer exercício, lê um pouquinho sobre gases, que é a próxima matéria.
Trazer dúvidas é importante. Valeu!